Boa noite, graça e paz, amém? Boa noite a todos, graça e paz, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém. Mais uma noite aí, mais um encontro aqui na nossa live, tratando do tema sobre a família e participação especial nessa noite dos nossos convidados, o Sandro e a Isabel, amém? São lá do Rio de Janeiro, no Brasil, da Igreja Batista Betel, na Taquara, no Rio de Janeiro. É um casal que muito abençoado e que vai enriquecer muito aqui essa noite de estudos que a gente tem preparado. Tema tão importante, né, tão recorrente nos dias de hoje. E creio que Deus vai falar muito aos nossos corações, né? Vai preparando aí a tua pergunta, se você tiver para fazer, né? Lembrando sempre que na live é muito difícil a gente ter o tempo aqui hábil para estar respondendo, mas você pode enviar para o nosso mensagem, para o nosso contato, quem tiver pelo WhatsApp, né? Ou meu, ou do Sandro, ou da Isabel, enfim. E com certeza a gente vai estar respondendo aí, sanando algumas dúvidas, ok? Tô aguardando aí o contato. Sandra e Isabel, se já estiver aí na área, me manda o convite aí pra gente estar adicionando aqui vocês, tá certo? Semana passada a gente deu início a esse estudo, né? E eu creio que a gente fez uma introdução ali muito boa, e nessa noite a gente vai estar então com os nossos amigos aqui e para dar continuidade, depois dessa introdução, hoje a gente vai estar falando sobre um tema específico que são os temperamentos, né? Creio que vai enriquecer muito e vai te ajudar muito também, porque dentro do relacionamento, eles entraram, chegaram, estão na área já. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês nos ouvem bem? Estou fazendo aqui as apresentações, né? Esse é o Sandro e Isabel, nossos amigos lá do Rio de Janeiro. São da Igreja Batista Missionária Betel da Taquara. Missionária Betel da Taquara, Eu tinha acabado de Rio de falar. Janeiro, tinha falado. Engraçado que eu falei e agora me deu branco. É que o nome é grande, né? A gente acaba esquecendo. Pois E é. DNB Taquara. É emoção, é emoção. Alguns contatos aí, os comentários, o chat aí, né, no caso, alguns vão aparecer para mim e outros vão aparecer aí para o Sandro e para a Isabel, e a gente vai fazendo aí os agradecimentos, tá bom? Bom, apareceu aqui já para mim a pastora Cristiane Freitas, a nossa amiga aqui em Portugal, está assistindo. Obrigado aí, pastora. Deus abençoe. Bem? Então, continuando a apresentação, eu tive o privilégio, né, de celebrar o casamento desses dois. Não foi um casamento assim convencional, né? E algumas pessoas têm até um certo preconceito, assim, poxa, mas como é que você casou? Né? Como é que você celebrou o casamento de duas pessoas que se conheceram pela internet? Né? Ainda tem
esse preconceito, essa picuinha. Eu falei, poxa, qual o problema? Entendeu? Foi Deus que fez, Foi né? Deus que Vocês uniu os conhecem? dois, cara, de repente, de uma forma não convencional, como outros casamentos, mas o que importa não é o como eles se conheceram, né, o jeito que eles se conheceram, mas o que importa é o que Deus está abençoando na vida desse casal, né? E eu ouvi uma frase certa vez muito interessante, cara. Qual é a graça de você saber, né? Você está trilhando um caminho e já saber o fim da estrada. A graça está o quê? Na caminhada. E principalmente no final, que a gente sempre pede a Deus que nos abençoe. Então, não importa como começa uma história, o que importa é o final dessa história. E Deus no controle, tenha certeza de uma coisa: tudo vai acabar bem. Então, tudo acabou bem para esses dois. Amém, glória a Né? Deus. Muitos 17 anos já, apostavam. né, pastor? Exato. Então, muitos assim apostam, né? E apostavam assim: poxa, se reconheceram pela internet, isso não vai dar certo, não sei o quê. Gente, isso não tem nada a ver. Ok? Tem muitos casos que dão certo, e alguns também não dão, como É. também tem casos que a pessoa se conhece desde criança É, e não dá certo também, isso né? aí é muito relativo. Eu acho que no final prevalece a vontade de Deus. E se foi uma escolha de Deus, tanto para o Sandro quanto para a Isabel, então ele uniu esses dois e É. vamos embora. Vale a pena fazer um comentário aqui. Uma boa noite para todos mais uma vez. Vale a pena fazer um comentário sobre isso, pastor, que não é uma regra, né, o que aconteceu com a gente, né? Uma vez eu já tive de dar esse testemunho em um culto jovem, até na CPNT, e a primeira coisa que eu falei é o seguinte: olha, não tomem isso como regra, né? Porque senão a galera já estava ficando animada, atualizando lá os grupos. Falei, não é por aí, gente. Pode ser que Deus faça da mesma forma, mas o nosso Deus ele é maravilhoso e é extremamente criativo. Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quiser. E tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável, ainda que os nossos olhos não consigam enxergar, ainda que a nossa limitação humana não consiga compreender. Mas, como diz a palavra, né, mais vale o final das coisas do que o início delas, né? E nós temos sido assim muito agraciados por Deus nesse sentido, né? E muito perpassa também, pastor Adriano e pastora Darlene, no convívio, né? As pessoas nas quais Deus colocou em nossos caminhos para poder nos relacionarmos, né? E nós vamos falar muito sobre isso também aqui nesta live, né? Nós tivemos uma grande oportunidade de conhecer vocês, que foram, né, os nossos discipuladores também, né? E por isso nós somos gratos, certamente. É claro, primeiramente o Deus, né, que tem tomado a direção da nossa vida, tem cuidado de nós em todos os sentidos, mas nós somos muito gratos também a vocês, né, por terem discipulado, por terem nos ensinado, e às vezes só olhando para a vida de vocês nós aprendemos, né? A Isabel tem várias histórias que ela contava aqui para mim, só eu, olhando para a pastora Darlene. A Darlene é apaziguadora. Ela já era ministrada, entendeu? Então, assim, nós fomos muito, muito sortudos, digamos assim, de ter pessoas, além de vocês, muitos outros, é claro, que nos abençoaram muito. Por isso estamos aqui. Amém. Nossa, a gente fica muito feliz, né? Amém. Tanto elogio aí, né? Mas a gente também ama vocês. Amém. A recíproca é verdadeira. Então, a gente já poderia até encerrar a live por aqui. Não, o pessoal tem que saber qual é o seu temperamento, tá pensando aqui. Darlene. Temperamento, não é temperatura, não. Pois é, exatamente. Bom, vamos lá então, pessoal, sem mais delongas, ok? Bom, eu vou fazer aqui uma rápida introdução, né? E a bola hoje vai ficar a maior parte do tempo com o Sandro, e principalmente com a Isabel, né? Que domina esse assunto. A gente só vai dar uns pitacos aqui, ok?
Mas eu fico assim muito feliz e sou grato a Deus também, né, pelo esse discipulado aí, né, e que nós tivemos a alegria, o privilégio de fazer com esse casal, né. De vez em quando a gente também tem feito, a gente conversa, né, e é muito gratificante isso. E essa questão também que o Sandro aí tocou, é importante dizer também o seguinte: no discipulado, tanto discipulador quanto discipulando, né, eles trocam experiências e um aprende com o outro. Muita coisa que, às vezes, o Sandro me relata, eu tomo como lição para a minha vida e vice-versa, né? A gente sempre pautou assim por esse relacionamento, ao contrário do que muitos fazem, né? Aquele relacionamento tóxico que torna a pessoa praticamente refém, né? E com a gente foi totalmente ao contrário. A gente sempre jogou as cartas na mesa, sempre jogou limpo, né? Uns com os outros. E na live anterior ele até falou que algumas vezes eu dava uns cascudos, entendeu? Mas a gente sempre pautou assim por tratar com respeito, né? Mas sempre falando a verdade, entendeu? E eu assim aprendi muito também com esse casal, né? A gente teve discipulando os dois, mas a gente aprendeu muito também com eles, entendeu? Assim, vários aspectos que a gente poderia citar. Bom, mas vamos lá para o estudo, né? É, temperamentos, queridos, é o que? São características que estabelecem a maneira de uma pessoa atuar, okay? De uma pessoa agir. Tem a ver com comportamento também. Okay? E nos temperamentos, a gente deve melhorar as áreas fortes e fortalecer ou restaurar as áreas fracas. Tá? E a gente vai ver que cada temperamento tem as suas características e todo temperamento ele possui qualidades e defeitos, ok? E via de regra a gente gosta muito de elogio, mas via de regra também a gente não gosta de ser confrontado com as nossas debilidades e é o que a gente vai tratar hoje aqui, tá? E principalmente trazendo para a área de relacionamento familiar, que é o tema do nosso estudo, da nossa live, tá? Dessa série que a gente está falando sobre família. Então, o primeiro conselho que eu dou aí para a galera é não se esconder atrás daquela velha desculpa, já que a gente vai falar sobre temperamentos, e principalmente de defeitos nos temperamentos, né? Aquela velha desculpa, mas eu nasci assim. Beleza, você nasceu assim, mas você pode mudar. Okay? Uma frase que eu costumo falar é o seguinte: olha, Jesus ele te aceita do jeito que você é, mas ele não se conforma em te deixar do jeito que você chegou, ok? Sempre há uma possibilidade para uma mudança, né, para um upgrade na tua vida e principalmente nessa área de relacionamento, nessa área em que a gente vai tratar aqui sobre as qualidades e os defeitos de cada um dos temperamentos, tá certo? E certa vez também eu ouvi alguém de uma forma sábia dizer o seguinte: nas melhores pessoas nós encontramos os maiores defeitos e nas piores pessoas as maiores virtudes ou qualidades, tá bom? Então nenhum temperamento é melhor que o outro, ok? Existem 4 tipos e todos têm qualidades e debilidades ou defeitos, ok? Trazendo agora para dentro da área de família, casais que têm um relacionamento feliz, eles discutem e expressam a sua raiva de vez em quando,
sem prejudicar o relacionamento. Isso é parte de uma comunicação saudável. Mas raiva acompanhada de desprezo, de crítica, de uma atitude defensiva, aquela famosa embromação, ok? Isso pode arruinar um casamento, isso pode arruinar uma família, ok? Então é muito importante a gente compreender esses temperamentos e, compreendendo isso, isso pode ajudar os casais a evitar os efeitos devastadores de uma má comunicação. Okay? Os cônjuges normalmente não têm, assim, de forma consciente, a intenção de criticar, de tomar uma atitude defensiva ou de demonstrar desprezo um pelo outro. Pelo contrário, eles recaem, muitas das vezes, no hábito das interações negativas quando não conseguem compreender e valorizar as diferenças do temperamento. E quando um casal ele deixa os padrões habituais de uma comunicação pobre e aprende novas formas de se comunicar, descobre que ambos reagem de forma mais positiva e mais amorosa, ok? O casamento ele foi estabelecido por Deus, conforme nós falamos na semana passada, na introdução desse tema. Foi estabelecido por Deus para ser uma vitrine da sua glória, para ser um lugar de comunhão íntima. A gente pode citar um exemplo como a própria Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando num modelo de autorrevelação, num modelo de perdão e num modelo de amor que produz vida, certo? Mas como podem casais alcançarem um ideal tão elevado, né? Ou como diz o Bruno Henrique, pode alcançar este patamar dentro do casamento, ok? Um abraço aí para o nosso amigo Carlos Alberto, ok? Abração, Alberto. O Alberto está perguntando como é que ele faz para ter uma barba estilosa como as nossas. A do Sandro é mais estilosa. Eu ia até perguntar ao Sandro qual é o segredo dessa barba lisinha. Você está passando óleo de Israel? Olha, Coisa? Natural, natural. Natural. Amém. Naturalmente, 4 horas com escova, ferro quente, naturalmente. bem natural. Bem natural. Bem natural. Para mim já é natural. Então, queridos, um abraço aí para minha mãe também, a Amélia, acabou de entrar. Deus te abençoe, mãe. Obrigado pela participação. Dá um beijo no meu pai. A tua mãe conhece bem o teu temperamento, né? A minha mãe conhece muito bem o meu temperamento. Essa que conhece mais. Essa que Depois, conhece segundo mais. lugar, sou eu. É verdade. Então, o segredo nessa situação em que a gente está aqui comentando é o quê? É o amor que se doa, ok? Olhar primeiro para as necessidades da outra pessoa, em vez de focar em si mesmo. E a missão dos cônjuges é amar um ao outro, se doando, e se doarem um ao outro, se amando, ok? E quando vamos ao encontro das necessidades emocionais fundamentais do nosso cônjuge, ele se sentirá amado e estará, por sua vez, muito mais propenso a reagir de uma forma carinhosa e positiva. Outra coisa importante é demonstrar admiração e atenção recíproca, pois esse é outro segredo para criar uma comunidade de amor dentro do casamento. E todo ser humano quer se sentir seguro e valorizado, não é verdade? Ok? Então, cada temperamento é diferente e tem as suas próprias necessidades emocionais e fundamentais. Compreender o temperamento do seu cônjuge vai lhe dar um foco, ok? Para que você não cometa o erro de achar que o temperamento do seu cônjuge tem as mesmas necessidades emocionais ou fundamentais que o seu temperamento, tá certo? Eu falei aqui sobre temperamento, falei que existem 4 tipos, e agora eu vou passar a bola para
para o Sandro e para a Isabel, eles vão agora coordenar aí essa questão, tá certo? Tá com vocês agora. Tá certo, pastor. Eu quero agradecer, né, a confiança na gente, e a gente está falando sobre esse assunto, que é um assunto tão interessante, que quando a gente tem esse conhecimento, a gente realmente tem uma oportunidade de viver melhor, porque a gente conhece melhor os nossos próprios defeitos e também os defeitos daqueles que se relacionam com a gente, né? E só tendo um autoconhecimento e conhecendo também aquela pessoa que está mais próximo da gente, que a gente tem essa condição de dar esse amor doador aí que o senhor comentou, né? Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre os temperamentos, eu vejo muito que as pessoas têm dúvidas, assim, do que é, confundem temperamento com personalidade. Então, acho que é bem interessante a gente colocar essa diferença. E para explicar melhor, eu posso dizer que o temperamento é como se ele fosse um filtro entre mim e o mundo, e entre o mundo e eu. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que sai de mim para o mundo, sai de acordo com o meu filtro, que seria o meu temperamento, né? Tudo que chega do mundo, eu recebo de acordo com o meu filtro também. Então, que é diferente da personalidade, né? A personalidade, na verdade, é a nossa vida, é a nossa história, é a nossa narrativa. É a forma como que a gente está escrevendo a nossa história. E aí, para você falar sobre a sua personalidade, você precisa conhecer o seu temperamento. A personalidade, na verdade, é um temperamento amadurecido ou não. A gente costuma muito falar assim sobre a criança, né? Ah, uma criança com 7 anos de idade já está com a sua personalidade formada. É um engano. Na verdade, uma criança com 7 anos de idade, ela está já demonstrando as primeiras características do temperamento dela, né? Se ela fica irritada mais facilmente, se ela é mais quietinha, se ela é mais apaziguadora, se ela é um pouquinho mais tristinha, se ela é muito, muito alegre, muito falante, tem muita energia, né? Que seria mais aí os sanguíneos. Então, o temperamento, ele é uma estrutura fixa. A gente nasce e morre com o temperamento. A nossa personalidade é a construção da nossa vida. Então, hoje, aos 25 anos de idade, Meu Deus! 25 e 28, Só de Taquara. aos 25 e 28, a nossa personalidade, na verdade, não está completa. Porque a gente só termina, a nossa personalidade vai ser completa no dia da nossa morte. Uma vez que a personalidade é a narrativa da nossa vida, é a forma como nós estamos contando a nossa história, então ela só vai terminar junto com a nossa morte. Que é o que o Sandro comentou aqui no início. Mas vale o fim das coisas do que o princípio delas. Então, partindo disso, a gente, mas vale o fim, no finalzinho da minha personalidade, quando eu morrer, qual foi a história que eu contei, do que o princípio dela, quando o meu temperamento estava completamente deseducado, né? Que a nossa intenção aqui, a gente vai acabar batendo um pouco mais realmente nos defeitos dos temperamentos, que a nossa intenção é trazer, que cada um que está aqui, que está assistindo agora, que vai assistir depois, que cada um faça uma reflexão genuína de si, né? Olhar para dentro de si e falar, poxa, eu realmente sou um pouquinho mais quente, eu sou um pouquinho mais agitado, ou verdade, eu sou um pouco mais calado. E olhar para si e ver, eu tenho esse defeito, que é meu, que nasceu comigo, mas que eu não posso usar isso como bengala, né? De falar, eu sou assim, inconstante porque eu sou assim, eu sou nervosa porque eu nasci assim. E não é, você precisa realmente conhecer os defeitos do seu temperamento para poder educar esse temperamento. E, bom, eu vou estar aqui como coadjuvante, né? Fazendo perguntas para aprender também. Mas interessante nisso que a Isabel está falando, a gente chega então ao entendimento, e o que você também falou, pastor, é que o nosso temperamento, apesar de nós termos nascido, é isso que eu estou entendendo, já com esse temperamento, né, algo fixo, ele pode até influenciar no nosso comportamento, mas ele não pode ser uma desculpa
para que esse comportamento se mantenha, né? Então, a Isabel vai trazer bastante base científica aqui, né? E a gente vai sempre tentar trazer isso para o nosso cerne principal, que é a palavra de Deus, porque o que a gente vê na palavra de Deus o tempo todo é uma orientação, uma expectativa dos céus de que haja transformação em nossas vidas, né? E essa transformação, ela não necessariamente vai depender sempre de outros agentes, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo mesmo fala, na carta aos Romanos, que nós é quem temos de buscar a transformação da nossa mente, né? Em outra carta ele vai dizer que nós temos de sujeitar a nossa vida à direção do Espírito e temos de nos encher deste Espírito. Então você percebe que é uma atitude, uma iniciativa comportamental de alguém que quer transformação, né? Então eu acho bem bacana a gente pensar nessa questão, porque às vezes entra naquela questão da síndrome da Gabriela, que você acabou de citar, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, e os céus não esperam isso de nós, esperam uma transformação. Amém. Deixa eu só ler o chat aqui, a gente costuma fazer isso também, rapidinho, antes da gente continuar. Um abraço aí para a nossa amiga Patrícia de Barros. Patrícia, lá da CPNT. Irmã Patrícia. Falei Patrícia, falei errado. Um abraço. Beijo, Patrícia. Tá bom? Patrícia, Deus te abençoe, querida. E um comentário, né? Como sempre, né? O Alberto, né? O Carlinhos. Carlinhos. Essa questão de temperamento, ele colocou o seguinte: quem manda lá em casa é ela. E eu costumo obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Nesse caso aí, obedecer é melhor do que ser sacrificado, né? Pode ser também. Um abraço para a nossa amiga também, a Késia, lá da CPNT também. Deus te abençoe, querida. Obrigado aí pela participação. Olha só, cabe lembrar também que eu estou toda hora falando do temperamento do Adriano, só que eu estou esquecendo do meu, né? Toda hora A gente vai chegar lá. No final da linha, quero saber qual é o seu. Só estou espetando, a sua mãe sabe, não sei o que sabe, quero que você fale. E aqueles que me conhecem sabem que meu temperamento é um pouco complicado, entendeu? E, na verdade, são dois, é mistura de dois. Mas daí depois você conta no final, não pode contar agora. Sim. Vamos revelar esse mistério no final. Eu acho que eu tenho os 4, hein? Vamos lá, Isabel. Um pouco de cada. A Isabel não sabe que não. Mas... 4 não. E aí, um outro exemplo, eu estou colocando esses exemplos, eu falei do filtro e vou colocar esse outro, porque é muito importante para que a pessoa, para quem está assistindo, vai entender o que a gente vai falar depois, é muito importante ele saber, entender realmente o que é o temperamento. Uma outra forma de a gente exemplificar seria uma árvore, né? Dentro de uma árvore, você imagina, uma árvore grande, frutífera, ela está dentro de um solo e ela tem as raízes dela fincadas. Então, o temperamento seria esse solo, né? E a personalidade seria essa árvore. Para que essa árvore seja bonita, seja frutífera, né? Que ela cumpra o papel que ela precisa cumprir na vida, para aquilo que ela foi feita, de acordo com a vontade de Deus, esse solo precisa estar bem nutrido, bem adubado, que aí seria o temperamento. O temperamento precisa estar bem educado. E aí, falando sobre os temperamentos, eles são divididos em 4, né? Conforme você falou. Por isso, Darlene, que eu acho que você não tem os 4. Não tem mesmo. Não, é brincadeirinha. Não tem. A gente tem um temperamento com um aporte, geralmente, aí no outro. Pode falar, pastor. Na verdade, a gente transita, tipo assim, a gente orbita nos 4, né? Mas sempre tem um que é o dominante na gente. Exatamente. 1 ou 2. Agora, o único que teve os 4 e todas as qualidades foi Jesus. Isso mesmo. Então, O temperamento dele é perfeito. Perfeito. Só teve as qualidades, não teve defeito nenhum dos 4 temperamentos. Perfeição. Mas a gente acaba, né? A gente identificou, né? A gente conseguiu identificar na gente também. A gente sempre transita por um ou por outro. E conforme a gente estava até conversando antes, né? A gente fez uma resenha antes da live, ao longo do tempo também a gente vai ver
a Isabel deve falar isso mais tarde, que os defeitos de cada temperamento a gente tem que submeter ao senhorio e controle do Espírito Santo para nos ajudar. Então, acaba que ele vai aperfeiçoando isso dentro da gente, e quando a gente vê, a gente está praticando ou pegando qualidades de um outro temperamento e incluindo no nosso dominante, assim, eliminando os defeitos ou procurando aperfeiçoar aqueles defeitos para eles se tornarem qualidade também. Né? Então, a gente transita, assim, às vezes sem querer, em outros, mas sempre tem um ou dois que são dominantes na gente. Né? E, novamente, aqui falando, né, não é que exista um temperamento melhor que o outro. Não é essa a questão. A questão é a gente saber focalizar, canalizar esses defeitos de cada temperamento e transformar eles em virtudes, ok? É só isso. Um abraço aí para o nosso amigo também, para o Josimar, lá de Bom Jesus, do Itabapoana. Amém? Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Obrigado aí pela participação. Agora deixa a Isabel aí, o Sandro falar, que Vamos lá. Se deixar, ele quer falar o tempo todo aí. E aí, agora que a gente já sabe qual é a diferença entre personalidade e temperamento, como descobrir o meu temperamento? Né? Hoje, como o senhor mesmo falou, né, falando a respeito do seu temperamento, a gente conversou um pouquinho antes, algumas coisas que você fazia antes e agora já não faz mais, isso é por causa da maturidade. E também porque nós como pessoas, como indivíduos, não somos somente um temperamento. Nós somos um temperamento, nós somos uma criação, nós somos uma história de vida. Né? Então, para que a gente consiga... Quem nunca teve contato com os 4 temperamentos e agora está assim, poxa, então qual é meu temperamento? Eu achava que a minha personalidade era forte. Agora eu já entendi que não é personalidade, é temperamento. Como é que eu vou descobrir? E aí tem o médico, né, que descobriu os 4 temperamentos, que é o Hipócrates, né, 5 séculos antes de Cristo, ele deu algumas definições para as características dos temperamentos. Então, são 4 quadrantes. Os primeiros deles são se você é quente ou se você é frio. São 4 temperamentos que são divididos entre quente, frio e úmido e seco. Aí, para a gente falar dos quentes, quais seriam os temperamentos quentes? À medida que eu for falando, quem estiver ouvindo vai se analisando. Né? Quem tem os temperamentos quentes são aqueles que são mais expansivos, que reagem rapidamente, que falam sem pensar, que com pequenos estímulos se colocam em movimento. É aquele que está me ouvindo falar aqui e fala assim, mas eu também não sou bem assim também, não. Quem é mais frio, ele vai ouvir a informação, ele vai processar a informação, para depois ele dizer o que ele pensou. Muitas vezes ele vai aprofundar aquela informação. Geralmente são pessoas mais introvertidas, né? Essas pessoas não têm a necessidade de responder rápido quanto os temperamentos quentes. As pessoas que são de temperamentos quentes. Mas, por outro lado, essas pessoas com temperamento frio, elas têm mais dificuldade de se colocar em ação. Elas precisam ser mais estimuladas, né? E aí, o outro quadrante seria entre úmidos e secos, que seria assim, os úmidos são aqueles temperamentos que tendem a ser mais agradáveis, mais gentis, mais apaziguadores, tipo Darlene. Assim, que na hora que chega no lugar, a alegria chegou junto, né, Darlene? Darlene é bem assim. Eles se envolvem mais emocionalmente com as pessoas, eles são mais perdoadores. Os úmidos, pode acontecer alguma coisa, por exemplo, se o meu temperamento tem uma característica úmida, o temperamento dele tem uma característica seca, a gente vai brigar. Eu vou esquecer rápido daquela briga, quando eu lembrar daquela briga, já passou e tal. Quem tem esse temperamento seco, não, ele é mais marcado pelo que aconteceu. Né? Ele revive as situações. Então eu estou pensando assim, o que tem um temperamento mais característico para esse lado, né, seco, são aquelas pessoas então que têm mais dificuldades para perdoar, por exemplo. Sim,
Seriam as pessoas que têm mais dificuldade para perdoar, são pessoas que têm mais dificuldade para mudar de opinião, né? São mais flexíveis, tendem a ter uma posição ali mais firme. Então, seria Cabeça aí dura, né? Oi? Seria um cabeça dura. Alguns um pouco mais, mais cabeça dura. Porque eu não saio daqui, ninguém me tira. Pois é. E assim, a melhor forma da gente entender se nosso temperamento é úmido ou é seco é a gente pensar como que nós somos marcados pelas situações. Se as situações acontecem, você vai sentir como ser humano, tanto as boas quanto as ruins, vai sentir como ser humano, normal, ou se aquilo vai ficar dentro de você muito tempo. Principalmente a questão de perdão, né? Quem tem temperamento seco tem mais dificuldade de perdoar. Quem tem temperamento úmido, como eu falei, a vida passa, a vida vai e a pessoa perdoa. E aí, dentro do quadrante de temperamentos quentes, a gente tem os dois, que o pastor Adriano conhece bem, que ele falou, já estou dando dica qual é o seu temperamento, que são os coléricos, né? Hoje a gente vai falar de um temperamento quente e de um temperamento frio. O temperamento quente aí da noite, que tem que ser os primeiros, que são os mais ansiosos, são os coléricos. Quer falar, amor? Não, eu estou tentando me educar, porque eu sou colérico, né? Então, depois que ela falou de ansiedade, eu estou tentando aqui me educar. Não vou falar dessa vez, não. Não, tem certeza? Não, Tem certeza, colérico? Estou levando na prática aqui. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Esse colérico aqui, gente, já é mais evoluído. Vamos tentar. E aí, então tá, a gente já sabe o que é o temperamento, o que é a personalidade, a gente já sabe o que é um temperamento quente, o que é um temperamento frio, úmido e seco. Então a gente vai falar aqui do nosso primeiro temperamento, que são os coléricos. De acordo com as características que eu passei, o colérico ele vai se enquadrar dentro do temperamento quente, é extrovertido, reage rápido, e seco, que é marcado pelas situações. E aí eu separei aqui algumas características positivas dos coléricos, né? Como o senhor falou, todos os temperamentos têm características positivas e negativas. A ideia é realmente a gente melhorar a parte aí que a gente está, que são as mais negativas, e usar ao nosso favor, da nossa vida, as características positivas que a gente tem. Então, os coléricos, eles são extremamente decididos. Eis aqui um colérico extremamente decidido, né, amor? No início do nosso casamento, eu achava assim, uau! Como que ele decidia as coisas, ele falava que ele ia fazer, que ele ia acontecer, e ele fazia. Aquilo era tão inédito também na minha vida, porque esse não é o meu temperamento, que eu ficava assim, nossa, como é que ele consegue? Ele diz que vai fazer e faz. Eu digo que vou fazer, passo um ano, eu não faço. Aí agora eu entendo que é porque ele é colega. Então, os colegas são muito decididos, são naturalmente líderes, né? São naturalmente líderes e eles são bons cumpridores dos seus deveres. Eu costumo dizer que um colérico convertido é muito difícil de voltar para o mundo. A gente sabe que acontece muito, mas o colérico ele tem uma força forte, uma força grande. É tanto que a simbólica do temperamento colérico, o elemento simbólico seria o fogo, né? O fogo que avassalador, que queima, que vai com força mesmo. Ninguém para um incêndio com grande facilidade. Sendo que o colérico, com essa força toda, ele tem que direcionar bem a força dele. Porque é como se ele fosse também um cavalo de corrida. O cavalo de corrida pode ser o melhor de todos, pode ser muito forte, mas se ele estiver correndo na direção errada, ele nunca vai vencer a corrida. Não é verdade? Então, o colérico que está lá na presença de Deus, que está firme e forte naquela direção, a tendência é ele crescer e, como esse espírito dele de liderança, é arrastar muitos com eles. Mas, com o contrário também. O colérico tem que estar bem atento para qual direção ele está levando a vida dele, de que forma que ele está construindo a personalidade dele, de que forma que ele está construindo a história dele. E aí a gente vai falar agora dos pontos negativos, né? Que a gente vai... Eu vou ali, pessoal. Não, pode ficar aqui. Aí você tá aí, né?
Agora ele quer sair. Vou sair Eu também. estava falando das qualidades, ele estava assim, ó. Chegou a pizza aqui agora, vou atender o rapaz ali do iFood. Vamos todo mundo sair. Amor, eu quero dizer para vocês que não é nada pessoal. Não é nada pessoal. E assim, tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando de um estudo, né? A gente está falando de uma tendência. As características negativas, principalmente as negativas dos temperamentos, elas são semelhantes a uns sintomas de uma doença. Você teve sei lá, uma gripe forte, uma Covid, né? Tá amarrado. Mas teve uma Covid. Se a Covid apresenta naturalmente 15 sintomas, nem você não vai ter os 15. Vai ter 2, 3, 4. Outras pessoas já falam, poxa, você sentiu dor de cabeça? Pô, mas eu não senti, também tive. Semelhantemente são os temperamentos. Então, assim, nem todos os coléricos vão ser orgulhosos. Difícil, muito difícil. Você encontrar um colega que não seja orgulhoso, mas é possível que, até mesmo que o orgulho é um defeito que está em nós. A soberba e o orgulho está em nós desde o primeiro Adão. Posso interromper? Pode, claro. Aguentei o máximo que pude, irmãos. Colega que é ansioso. Impaciente. Nem impaciente. Eu tô aqui, o pezinho tá assim aqui embaixo, mas tudo bem. É porque ela falou dessa questão do orgulho, e quando eu olho para a Bíblia, não tem como não ver um camarada lá que tem essas características do colérico, que é Paulo, né? E interessante que os coléricos, né, por conta dessa questão do orgulho, e ter a decisão, já sabe o que querem da vida, né, e tudo mais, como ela já falou antes, eles, tendo uma direção correta a ser seguida, que no caso de Paulo aqui, foi quando ele se encontrou com Jesus, a tendência é cada vez mais uma busca por matar, mortificar aquilo que, por algum motivo, pudesse afastar daquilo que ele já acredita. Por exemplo, a gente vê nas cartas de Paulo, uma das primeiras cartas que ele escreveu, eu até separei aqui, em 1 Coríntios, capítulo 5, 15, eu não vou ler, mas a gente percebe lá que ele começa falando, eu, apóstolo Paulo, blá, 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 aí ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. Ele se coloca, dentre todos os apóstolos, como o menor, já tratando essa deficiência que, através da luz de Cristo, através da orientação do Espírito Santo, ele percebe que precisa tratar no comportamento dele a partir do seu temperamento, né? E ele ele não se acha o cara, ele fala, eu sou o menor dos apóstolos. 6 anos depois, ele escreve a carta aos nossos irmãos de Éfeso, e ele diz lá o seguinte, eu sou o menor dos santos. Quer dizer, ele estava num patamar de apóstolo, dizendo que era o menor. Bem, mas sendo o menor dos apóstolos, ainda estou muito acima dos outros. E aí depois ele vai sendo amadurecido pelo Espírito Santo, e ele entende que agora ele é o menor dos santos, ou seja, o menor dos crentes. E aí depois, escrevendo já para o seu filho na fé, na primeira carta de Timóteo, ele vai dizer que ele era o pior dos pecadores. Então você vê uma pessoa, né, apesar de colérica, ter esse temperamento do orgulho, né, a partir da instrução do Espírito Santo, e esse entendimento começando a entrar, né, há um trabalho ali para poder mortificar, para matar essa tendência do temperamento. O que corrobora com o que nós falamos no início, que essa questão de, mas eu sou assim por conta do meu temperamento. Não, isso não é desculpa. Se coloque à disposição do Espírito Santo, aceite os ensinamentos de Jesus, e ele vai trabalhando isso na sua vida, porque a gente viu que aconteceu isso no do apóstolo Paulo, né? O orgulho foi diminuindo ali nas suas próprias cartas. Ou seja, à medida que ele ganhava mais experiência, mais proeminência, digamos assim, no evangelho, na verdade ele andava um caminho contrário em relação ao orgulho. Ele não se sentia melhor por isso. Ele ia tendo cada vez mais contato com a glória de Deus e ele foi se diminuindo para que Cristo realmente aparecesse. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo clássico, né, de um colérico. Porque antes dele ser tocado por Deus, antes dele reconhecer Jesus, ele caminhava fortemente na direção contrária, né, de perseguição aos cristãos. E pode falar, pastor. E o ápice dessa
desse exemplo aí que o Sandro deu, né, do colérico mor, né, de todos os coléricos, né, isso, o ápice da vida dele foi outra frase que ele falou e que aquilo ali resumiu tudo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ali foi o ápice, né, de todo esse temperamento que ele submeteu, né, ao Espírito Santo, e ele termina a sua história de forma, para muitos, assim, trágica, né, e até uns interpretam, mas, poxa, morreu de uma forma assim tão, né, bárbara, coisa e tal, mas a gente vê no exemplo dele que ele submeteu todos os defeitos que ele possuía, igual o Sandro falou, à medida que ele ia crescendo, mais ele diminuía em relação ao reconhecimento de quem ele era, ok? E isso aí é o ponto-chave assim que ele deu, não só para quem tem essa característica marcante desse temperamento, né, dos coléricos, mas eu acho que todos os temperamentos de uma forma geral. Porque a gente acaba entrando numa situação em que, se a gente não fizer isso e a gente achar que deva viver da maneira que a gente nasceu, e igual a Isabel também falou, os temperamentos passam também pela questão da educação, do meio que a gente viveu. E o homem, ele, desde do seu nascimento, ele é atravessado, entendeu? Isso a gente estuda em psicanálise. O homem é atravessado por várias questões, entendeu? Então, a gente saber entregar, conforme Paulo fez, num momento decisivo da nossa vida, entregar essas debilidades que nós temos, ok? Nas mãos do Senhor Jesus, ok? Para que o Espírito Santo ele possa controlar e a gente canalizar, ou seja, aperfeiçoar ainda mais as qualidades que todos nós temos também, porque nós não somos só defeitos, temos qualidades também. E Okay? ele precisava também, né, continuar com esse temperamento, porque o temperamento a gente não muda de temperamento, né? Foi no início, você está falando aí, o temperamento não é mudado. Nós que vamos, né, amadurecendo e entendendo os nossos erros e consertando, né, nossos defeitos. E para algumas questões na Bíblia, a gente estava até conversando hoje ou ontem, né, eu e a Darlene, Deus ele coloca as pessoas certas nos lugares certos. Tudo que aconteceu com Paulo, se fosse outra pessoa com outro tipo de temperamento, não teria acontecido do jeito que aconteceu. Tinha que ser Paulo, tinha que ser o colérico, entendeu? Com as suas qualidades. Então, assim, Deus ele faz tudo perfeito. Ele coloca cada pessoa no lugar certo, na hora certa, né? Para tomarem as atitudes aí corretas, né? Continua aí, Isabel, senão eu vou tomar aí a tua fala. Essa menção do apóstolo Paulo é interessante porque um exercício para o colérico, né, para matar o orgulho, para diminuir o orgulho, é exatamente a humilhação. É o colérico sempre procurar no lugar alguém maior do que ele, alguém que ele considere maior do que ele, para ele se submeter. E Paulo encontrou, né, que foi Jesus, que é o nosso Deus. E aí, uma segunda característica negativa do colérico é o egoísmo. Não vou ficar falando exatamente assim de cada um, senão a gente vai ficar muito longo. Então, eu vou falar assim, um abaixo do outro. Então, orgulhoso, egoísta, ansioso. O colérico, ele cobra excessivamente. Ele acha sempre que está certo, né? Só que, na verdade, se você for analisar os estudos de temperamento, com a maioria das pessoas que falam sobre temperamento, elas falam que, na verdade, deixa eu ver aqui, amor, deixa eu ver diferente. Na maioria das vezes, os coléricos estão certos.
Depois eu assisto a live de novo, não tem problema. Olha, Eles eu acho que eles não é só amam. você que tem um colérico aí, não. Na Eu tenho... maioria das vezes eles realmente estão certos, só que nem sempre precisa, né, colocar da forma que coloca. Gente, a gente está falando de um colérico tão evoluído, né? A gente está falando dos nossos defeitos primários. O colérico é aquele que entra numa sala que acabou de ser pintada, aí imagina a pessoa foi lá, pintou a sala detalhadamente, um fleumático, imagina o fleumático pintando uma sala. Levou aí uma semana para pintar um cômodo. Aí o marido fleumático, né? Vamos até já puxar aqui para os relacionamentos. O marido fleumático que demora, passou semanas para tomar a decisão de pintar, e a mulher colérica lá. Olha, vai ter que pintar essa sala, vai estar horrível, e não sei o quê. E tá faltando uma semana para minha irmã que está vindo lá, sei lá, da Paraíba, vai passar o final de semana aqui com a gente, tem que pintar essa sala, tá muito feio. Aí eu falei, o marido fleumático lá, vagarosamente, no tempo dele. Depois que ele pensou bastante se ele ia pintar a sala ou não, vai lá e pinta a sala, no maior sacrifício, depois ele se sente, né, cumpriu a missão. Aí chega a esposa colérica, vai olhar, mas não ficou legal. Você está vendo esse pontinho aqui? Porque o colérico ele entra no ambiente e encontra primeiro os pontos negativos. Isso porque ele é muito exigente. Né? Então, nas relações familiares, a pessoa colérica precisa saber desses seus pontos fracos para poder melhorar. Saber entender que nem sempre vai precisar falar quando a outra pessoa errou, que nem sempre é ela que vai estar certa, que ele não precisa fazer justiça sempre. Agora, interessante isso que você está falando, Isabel, que a gente está numa pegada falando sobre a importância de reconhecer os nossos defeitos com base no nosso temperamento, né? Mas é muito bacana também a gente conhecer o temperamento do nosso cônjuge, que foi citado aqui, dos nossos filhos, porque isso vai nos ensinar a lidar com eles. A gente tem que aprender a lidarmos com nós mesmos, certo? Mas também com aqueles que convivem. Afinal de contas, a gente está falando aqui sobre como viver, né? Em família, viver de uma forma aprazível, né? E quando a gente consegue entender e conhecer o temperamento do outro, eu acho que isso facilita muito o diálogo, né? A gente pega mais leve, a gente valoriza, faz exatamente o caminho contrário, né? Por que eu vou olhar o pontinho branco? Deixa eu olhar o todo, depois eu não vou aguentar, vou falar do pontinho branco mais tarde. Mas naquele primeiro momento, a gente fala do todo, eleva, né, a moral de todo mundo no ambiente. Isso é bacana porque isso ajuda exatamente as relações. E aí a gente vê, né, uma estatística terrível de muitos divórcios, filhos que não se dão bem com seus pais, e muito perpassa por isso, porque um não conhece exatamente o temperamento do outro e não sabe lidar. E aí prefere julgar o pacote todo, fulano não serve, fulano não presta. Não é. É uma característica ou outra do temperamento que ambos precisam aprender a utilizar e lidar com isso, né? Deixa eu aqui rapidinho. Sabe o que eu acho interessante? Na questão de filhos. Que às vezes a gente consegue ver os defeitos da gente nos nossos filhos, que têm o mesmo temperamento que os nossos. Né? A gente, às vezes, e aquilo ali irrita na gente, e a gente começa a prestar atenção e dizer assim, nossa, mas é o mesmo defeito que eu tenho. Né? Às vezes a gente não consegue ver isso. Isso fica irritado com o filho, mas tem a mesma coisa que a gente. Né? Isso acontece muito aqui em casa, Darlene. A Milena tem um temperamento, eu acredito que seja o mesmo que o meu, né? Ela tem 8 anos agora, então a gente está nessa observação para descobrir o temperamento dela. E que é um temperamento úmido, que esquece fácil as coisas passam. Aí eu dou lá 3, 4 tarefas para ela, ela fez a primeira, não fez a segunda, aí depois, mãe, o que você falou mesmo? Eu fico tão nervosa com aquilo. Aí, ao mesmo tempo que eu fico tão nervosa com aquilo, eu penso, meu Deus, eu sou igualzinha a ela. Eu sou igualzinha a ela, esqueço rápido. Eu não posso nem, sabe, brigar muito, assim, tem que ter... Aí entra a parte amorosa, né, que o pastor falou lá no início, de você entender como é que aquela pessoa funciona, de você entender como é que teu cônjuge funciona, como você funciona, como teu filho funciona. No caso dos coléricos, por exemplo, os pais coléricos, né, eles têm de tomar muito cuidado quando o filho chega para apresentar o boletim. Qual vai ser a tendência do colérico quando o filho chega com o boletim da escola? Não é no 10.
Criança tirou lá 10, 10, 10, 10, 7, 6, 5,5, 3. Vai direto na nota mais baixa. E aí, se esse filho é um filho melancólico, que a gente vai ver mais lá na frente, esse filho vai receber aquilo e vai aprofundar aquilo, vai ficar tão marcado nele que pode gerar até uma resistência dele com o pai, com a mãe. Entendeu? A importância da gente, né, conseguir... Pode falar, pastor. Eu, como colérico também, às vezes as meninas chegam aqui em casa todas felizes, né? Poxa, consegui tirar 8, 9. Aí, como colérico tratado agora, eu falo o seguinte: olha, tirou 9, parabéns. Mas pode melhorar, vamos chegar no 10. Entendeu? Já é uma mudança, porque antes, né? Isso é um absurdo. Você tem que estudar, você vai para a escola para fazer o quê? Entendeu? Mas com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai lidando com as situações. Então, a gente usa esse senso crítico, que o colega também é muito crítico. Tá? É uma das características. Crítico. Então, a gente passa a fazer uma crítica no sentido do quê? Que a criança ela fique entusiasmada, que ela sinta segurança. Não, poxa, legal, tirei 9, mas meu pai falou que eu posso melhorar, entendeu? E a gente sempre buscar essas situações, entendeu? Tem capacidade para melhorar, né? Exatamente. Fomentar essa confiança, né? Uhum. Um abraço aí para o nosso amigo, para o Romenil também, está aqui na live. E Deus te abençoe, querido. Abençoe a família aí. Obrigado pela participação, tá bom? E o Alberto, né? Fiquei 2 anos para trocar o ralo da pia. Ai, Jesus. Isso não é questão de temperamento, não, cara. Isso é preguiça mesmo. Preguiça mesmo, você é preguiçoso. A gente vai falar o que você é aqui. Ó, e o Adriano, a Gabriela é igualzinho o pai. E a Daniela parece comigo. Então, às vezes, quando ele fica assim irritado, né? Olha essa Gabriela, como é que é? Eu falo, Adriano, é você. Né? A gente vai vendo assim os filhos. Ainda bem, né? Que já pensou se eu tivesse todo mundo parecendo com o pai ou todo mundo parecendo com a mãe? Não daria certo, né? Tem que ser equilibrado aí, né? Tem que ter um equilíbrio. Aí nas relações, né, de pais e filhos, é entender, né, que não é tudo igual. Não dá para você... antigamente falava-se muito isso, né? Minha mãe teve 5 filhos e ela falou assim, eu criei todo mundo igual. E assim, não tem como você criar todo mundo igual, e se você criou todo mundo igual, você cria todo mundo igual, é um erro, porque as pessoas não são iguais. Nem nos seus temperamentos, nem nas suas formas de amar e de se sentir amado, né? Exatamente. Aquela velha máxima, né, que a gente até muitas das vezes reproduz, né? Do tipo, eu quando criança apanhei pra caramba e não morri, tô aqui. Então, vou bater também. Né? Assim, então, eu estou dando só um exemplo, né? Claro que a gente sabe que em alguns momentos, né, faz-se necessário, a Bíblia até nos dá esse respaldo em algumas horas, desde que você não coloque ali a sua ira, mas seja de forma educativa, né? Mas a gente tem muito disso, de reproduzir o que a Isabel falou, um filho, o meu primeiro filho, uma bênção, faz tudo certo, é organizado. O outro, meu Deus, só Jesus, porque aquele ali... Só não esquece a cabeça que está falando. Coisa do tipo, mas não é que um é melhor, o outro é pior, eles são diferentes, e você vai ter que ter um trato diferente, uma tolerância diferente com cada um desses. É verdade. Exatamente. Podemos passar para o próximo, pastor? Só quer falar mais alguma coisa do colega? Não, acho que a gente já explanou bastante, né, sobre essa questão aí do primeiro temperamento, né? Tem outro colérico dentro da Bíblia, assim, que lembra? Acho que Paulo foi o maior, né? Com proeminência, acho que Paulo, cara. Acho que Paulo mesmo, né? Vamos puxar aqui da memória também. Você Davi, vai... não. Quem? Davi, não. Davi? Não, Davi não era colérico, não. Não mesmo. Davi, não mesmo. Davi era sanguíneo.
Davi, na minha opinião, Davi era metade sanguíneo e melancólico. Eu identifico Davi assim, dessa forma. Mas isso aí é um outro temperamento que a gente vai tratar mais à frente. Então, a gente vai passar para os fleumáticos, né? A gente falou, Ok. então, dos coléricos, que são... Os coléricos são de temperamento quente e seco, né? Quentes. É o Adriano e Sandro. Reage rápido, né? Quente reage rápido e seco por ser marcado pelas situações. Somos coléricos tratados pelo amém. Espírito Santo. Com Amém. certeza, com certeza. Tem É esse tão bom cuidado. hoje poder falar das características do colérico com o colérico do meu lado e saber que ele não está se ofendendo. Tratados e em tratamento também. Em tratamento, exatamente. Ele não vai te bater depois. É uma batalha diária, porque os defeitos dos nossos temperamentos estão conosco diariamente. Porque a verdade é que a cada situação, né, você está ali tratando essa sua explosão, muito características de um colérico, né? De falar o que vem logo à mente, de reagir. E aí você está lá no trânsito, não, estou tratado. Aí daqui a pouco entra um abençoado atravessando a tua frente, e a hora que você... não, é mais um pouquinho, entende? Mas, às vezes você esqueceu ali a lição e acaba... Mas aí tem de, mais uma vez, submeter a Cristo e fazer valer exatamente o que esse colérico do qual nós estamos falando, que o apóstolo Paulo escreve lá depois, dizendo que a vida que vivo eu, hoje não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Então é bem por aí mesmo. E buscar isso todos os dias, não tem jeito. E aí, então, vamos passando para o fleumático, né? Fleumático, diferente do colérico, ele tem um temperamento frio. É mais introvertido, demora mais para se colocar em ação, pensa bastante antes de agir. E aí, eu separei aqui 3 características positivas dele. É amigo acolhedor, é calmo, é pacificador. Muito calmo. Muito calmo. Calmo até demais. Exatamente. A calma do fleumático, ela tem que ser muito tratada para não ser confundida com uma preguiça, na verdade, né? O fleumático tem um grande risco de ser espectador da vida. Se ele não se conhecer, se ele não conhecer o temperamento dele, se não conhecer os principais defeitos dele, ele não vai se colocar em ação nunca. Então, vai chegar com 60, 70 anos, vai olhar para a vida e vai falar assim, o que foi que eu fiz? Que história que eu escrevi? É uma calma que beira a inércia, né? É uma calma que beira a inércia. E aí ele pode acabar também se tornando indiferente. É comum você estar numa roda de amigos e você sabe, talvez você não saiba, mas você está ali batendo um papo, conversando, e tem o teu amigo lá que parece que ele não está ali. Parece que ele está em Nárnia, mas ele está ali. Mas é do temperamento dele ser indiferente. Mas tente tomar muito cuidado com essa característica negativa da indiferença, porque você pode passar por mal educado, você pode passar por uma pessoa que não liga para o sentimento dos outros, né? Mas, na verdade, o fleumático ele está ali, ele está vendo tudo que está acontecendo, ele só não está falando, mas ele está absorvendo tudo. Se está falando sobre família, ele já está pensando na família dele. Pois é, na minha família é assim, 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 mas ele não vai externar. E trazendo isso para dentro do convívio familiar, né, que é a nossa pauta, mais ou menos aquele cara fleumático, né, que a mulher passou o dia inteiro fazendo o prato preferido do cara, entendeu? A comida assim maravilhosa. Ele chega, senta, come e não dá um ai, então não fala nada. Mas o cara curtiu, o cara gostou, entendeu? Ele está se lambendo ali os bigodes. Foi indiferente ao esforço dele. Só que ele não fez nenhum elogio. A mulher lá dentro já, né? Uma colérica lá dentro, já começa, não faço mais. Para mim acabou, entendeu? Não, mas o colérico também faz a mesma coisa. O colérico também come e não fala nada. A gente fala assim, qual é a nota? Aí ele fala assim, 6, 7. O colérico é muito crítico, né? Muito.
E aí, então, o fleumático, ele é indiferente, ele é introspectivo. Aí, a indiferença somada à introspecção não vai dar bom. Não vai dar bom com a esposa, não vai dar bom com o esposo, não vai dar bom com os filhos. E um outro problema dele é que ele tende a minimizar os problemas. Ele é pacificador, ele é apaziguador, mas ele não pode minimizar os problemas dele, por exemplo. Pode estar acontecendo um problema dentro de uma relação amorosa, dentro do casamento, e o fleumático, para não ter de se colocar em ação e ter que discutir o problema, ele vai fingir que não está acontecendo nada. Até aquele problema virar um elefante enorme. Problemão, porque é uma negação, no caso. É uma negação. Negar a realidade. O problema existe. Não adianta tapar o sol com a peneira. Mas eu não quero brigar, mas eu sou muito calma, não gosto de briga. E o filho está fazendo e está acontecendo, e você não chamou a atenção do filho. Aquela máxima, prefiro a paz à razão. Prefiro a paz. Deixa quieto, ele quer. Melhor ser feliz que ter razão. Ele quer, deixa ele fazer. E aí a gente vai começar a perceber algumas disfunção dentro dos lares por conta disso. E o fleumático também, ele tende à preguiça, né? Todas essas características que a gente está falando aqui é uma tendência de cada temperamento. Não é que tem, né, que todos são assim, você não está recebendo uma sentença, então você é colérico, você é isso, você é aquilo. Não, é uma tendência de cada temperamento. Então, o fleumático, ele tem uma tendência maior a ser preguiçoso. Por quê? Porque ele tem dificuldade de se colocar em ação. Então, o fleumático, para poder fazer alguma coisa, lavar uma louça, uma filha fleumática para lavar uma louça, um filho fleumático para lavar um carro. Não é exatamente que ele não quer fazer, é do temperamento dele. Então, você tem que ir lá, você tem que, né, dar motivos para ele se colocar em ação e fazer aquilo. Então, bacana isso que você está falando, Isabel. O fleumático, ele é um camarada que, né, precisa o tempo todo estar sendo motivado. Precisa de motivos. Empurrando, né, jogando para cima. Então, a esposa que percebe que o marido ele é fleumático, né, e de repente está numa atividade profissional onde a renda familiar não está sendo, as despesas familiares não estão sendo supridas, e aí seria interessante que ele se desenvolvesse, que ele estudasse e galgasse outra área. Não adianta criticar e mostrar as contas a pagar. Tem de usar um outro caminho para motivar o camarada, né? Estou dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Para empurrar, jogar para cima e não apontar os defeitos, porque só vai piorar, pelo que eu estou entendendo. Ele é introspectivo, né? Ele vai trazendo isso para dentro de si, vai se anulando e começa a acreditar, não, você está certo, porque eu não quero discordar, né? Você está certo, eu sou exatamente esse zero à esquerda que, em outras palavras, você está dizendo. E dentro do relacionamento, isso é muito perigoso, porque o marido fleumático, se ele vai tomando essa posição assim, fleumaticamente passiva, né, de não se colocar, ele vai acabar perdendo o papel dele dentro da relação. Que a gente conhece o papel do homem e o papel da mulher dentro da relação. Né? Falando principalmente para os homens, mas também isso dentro disso na mulher fleumática também. Porque uma mulher fleumática pode deixar de ser uma boa esposa, pode deixar de ser uma boa mãe, por conta do temperamento dela, que ela não se coloca em ação, que ela vai ter preguiça de corrigir um filho, vai ter preguiça de fazer uma comida para um marido, vai ter preguiça de arrumar uma casa, o marido vai ter preguiça de ir atrás de um emprego melhor, como o Sandro falou, para um sustento maior da família. Então, assim, dentro das relações familiares, é você conhecer as características positivas do seu cônjuge e estar jogando ele para o alto. Conhecer as características negativas, não para pisar, mas também para ajudar ele a vencer essas características. E aprender a lidar, né? E aprender a lidar. Saber que um colérico, quando você vai contar que bateu com o carro, você vai contar que bateu... Você vai contar que bateu com o carro, aí você sabe que se ele levantar um pouquinho a voz, não é porque ele não gosta de você, não é porque acabou o casamento, é porque é dele. É porque vai gastar dinheiro, entendeu? É porque... Mas logo o carro. Ou então, o Adriano é colérico, né? E uma vez eu já estraguei o carro dele também. Adriano. Quem nunca? Não, e vou te falar uma coisa. E eu sou assim, se eu fizer algo de errado,
eu tenho que falar que eu errei, porque se eu não falar, eu não aguento. Então, eu tenho que falar logo. Eu preciso falar. Eu sei, não sei o que vai dar, mas eu preciso falar. Então, só que muitas vezes, né, a gente, por também ser fleumática, né, e ser muito pensar, pensa 10 mil vezes, como é que eu vou falar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar, como é que eu... E acabo tendo que falar, né? Mas quando acontece uma situação dessa, que eu errei, até no meu trabalho, se eu errar alguma coisa, eu chego na hora para o patrão, errei. Para o patrão, errei, eu não sei, eu já tenho isso comigo. Então, eu corro risco, porque às vezes a pessoa não vai saber também como lidar, né? Lá com os patrões, o jeito deles de ser, e agora? Então, eu também tenho essa mania de pegar e falar. E com ele mesmo, graças a Deus que ele está tratado, porque quando eu falava com ele as coisas, meu Deus do céu, parecia que o mundo acabou, né, mundo? Acabava o mundo. Agora, graças a Deus, eu posso falar as coisas. Isso, e também, assim, só para a gente finalizar, porque acho que também já deve estar dando horário e o próximo já seria outro temperamento. Quando uma esposa, vamos botar a mulher colérica agora, Darlene, a esposa colérica chega com aquela super novidade para o marido fleumático, vai contar para ele, aí ela quer o quê? Que ele vibre junto com ela. Ela chega, marido, consegui, fiz, aconteci, não sei o que, não sei o que. Assim, que legal. Não vibra junto. Mas não é porque ele não está feliz. É porque é o jeito dele. É o jeito O meu pai é fleumático. Tiveram duas situações na nossa vida de coisas boas que eu fui contar para ele, que para mim, eu falei assim, pai, mas isso é o ápice, é maravilhoso, isso é muita bênção. Aí eu fui contar para ele, pai, é isso, 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 isso. Aí ele, tá bom, minha filha. É bem que a gente vai conversar melhor. Olha que eu fiquei com uma raiva, eu fiquei com a raiva do meu pai. E eu já sabendo tudo sobre questões de temperamento, mas na hora eu fiquei com tanta raiva do Taivo que eu esqueci. Aí eu falei assim, poxa, pai, eu tô ligando pro senhor, eu tô lhe dando uma baita de notícias, o senhor reage dessa forma. E minha filha, você vem aqui em casa, a gente vai conversar, não sei o quê. Aí depois que aquela reação rápida minha de sanguínea passou, que eu fui parar e pensar, pô, mas meu pai é fleumático. Eu estava esperando o quê do meu pai? A gente tem que compreender, né? Entender como é que é o temperamento de cada pessoa. Aí a gente consegue entender as pessoas. Só assim. É isso, pastor. Eu terminei aqui a parte do fleumático. Você quer falar mais alguma coisa ou a gente deixa para falar mais na semana que vem? Dentro da Bíblia, a gente poderia citar o fleumático Abraão, né? Sim, com certeza. Super fleumático. Né? Meu Deus. Irmão, sai da tua tenda, vem cá que agora você vai entender. Olha para os céus. Mas tinha que ser fleumático. Imagina se ele fosse colérico. Ele deve aguentar esperar o cumprimento da promessa. Pode ser ele. Olha só, naquele episódio em que Deus pede Isaac. Você já pensou? O cara morava do lado do monte, Moriá. O cara demorou 3 dias para chegar no monte. Mas é para Se você fosse um colérico, pelo meio do caminho. se ele fosse um colérico, ele ia virar assim para Deus e ia falar o seguinte: já que é para matar o garoto, eu mato aqui, não vou subir esse monte, não. Vamos resolver esse negócio rápido. Ou então, quando ele falou, olha, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Se fosse um colérico, Senhor, coordenada do GPS. Aonde é isso? Onde é? Olha, vou sair agora. Conta as estrelas, meu irmão. Não tem esse tempo, não. Não dá, não. 1, 2. Tá bom. Já entendi. Construção do tabernáculo para um colérico. Nossa. Um tabernáculo cheio de detalhes. Cada um com uma explicação, né? Que aponta para o céu. Uma medida, entendeu? E se fosse um colérico, meu irmão ia levantar um galpão. Aqui, senhor, tá pronto. Mas cadê o ouro? Não sei o que. Não, olha só, o ouro a gente pegou, vendeu e já está pensando em construir outra coisa. O que não quer dizer que o colérico, né? Só para deixar claro que ele é uma pessoa que faz de qualquer jeito. Muito pelo contrário, uma das características dele é detalhista. Mas ele é prático.
É prático, exatamente. É igual Perfeccionista. Em alguns momentos, e é interessante que você falou, porque em alguns momentos Deus vai precisar levantar, como fez ao longo da história, levantar homens, levantar mulheres com esse temperamento, com essas características para determinada missão, né? Então, assim, na verdade, todos nós somos importantes, imprescindíveis para o Senhor, sem sombra de dúvida, né? O que a gente precisa estar atentos, né? Precisamos estar atentos é exatamente a essa modulação dos temperamentos, sobretudo as características que podem gerar algum prejuízo, as características que são mais tóxicas, digamos assim, né? E submeter sempre isso à vontade de Deus. E assim, só para fechar minha participação, né? Eu prometo não falar mais nessa live, só na próxima. Algo que eu me pego muito, né? Como um bom colérico e muito autocrítico, às vezes a gente se coloca diante de tudo isso que é falado, né? De melhorias e tudo mais, a gente acha isso um absurdo. Não tem como mudar isso. Você não sabe o quão difícil é. Mas, pela perspectiva da Bíblia, não é bem por aí. Porque o nosso Senhor Jesus, lá no livro de João, ao falar aos seus discípulos que ele iria para o Pai, mas que enviaria o Consolador, capítulo 15, se eu não me engano, de João, ele vai dizer o seguinte, que obras como as que ele fez, nós também poderíamos fazer. E ainda maiores. Né? Então, essas obras elas apontam para frutos, aquilo que a gente pode desenvolver, aquilo que a gente pode apresentar. É porque quando a gente olha para quando Jesus, essa fala de Jesus de obras, a gente já pensa logo o quê? Andando sobre as águas, curando aleijados. Não que não possamos fazer tudo isso, mas são obras, às vezes, do nosso dia a dia, como perdoar, amar, aceitar o que é diferente. Então, eu posso, em Cristo Jesus, mudar essa minha situação, esse meu comportamento, ainda que o meu temperamento seja A, B ou C. Em Cristo, nós podemos. É isso. Verdade. Verdade. Deixa ela passar agora para o outro, né? A gente vai tratar, então, dos outros dois, né? Na próxima semana, né? Já está acabando. Nem Que sei é a hora. o sanguíneo e o melancólico, não é isso? Semana que vem, então, a gente vai estar tratando para o horário também não ficar muito extensivo e para dar um gostinho de quero mais, Quero mais, né? A gente não vai entregar a rapadura toda hoje. Ainda bem que eu sou uma fleumática convertida, porque eu não me acho preguiçosa, não. Isso aí, Dalene. Gosto não. Trabalhei hoje, né, amor? Vou trabalhar amanhã. Olha aí. Então, só para pontuar aí também, que eu acho importante, independente do temperamento que você tenha, né? A gente está falando aqui algumas situações que aconteceram nas nossas vidas, mas no início da nossa caminhada, por exemplo, a gente identificou isso aqui, eu e o Sandro somos coléricos. Mas olha o início da caminhada também do apóstolo Paulo, como é que foi. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja, entendeu? Então, naquele momento ali, vamos dizer, os defeitos do temperamento dele estavam o quê? A flor da pele, entendeu? As qualidades ele não possuía, ou usava essas qualidades para trabalhar de uma forma errada, porque também acontece isso, ok? Tem situações, por exemplo, que aconteceram na vida dele, que aconteceram na minha vida, na vida do Sandro, de outros coléricos que tem aí, de outros fleumáticos também que tem aí, já que a gente tratou desses dois hoje. São situações em que, no início da nossa caminhada, a gente também agia dessa forma, mas a gente submetendo a nossa vida nas mãos de Deus e principalmente contando com a ajuda do nosso consolador, do nosso amigo, daquele que está mais próximo da gente do que a gente mesmo, que é o Espírito Santo, né?
A gente foi aprendendo ao longo dessa caminhada o quê? A pegar esses defeitos. Olha, não é assim, sabe? Caraca, mandei mal pra caramba. Entendeu? Diversas vezes já aconteceu isso comigo. Algumas posições até eclesiásticas que eu tinha, e hoje eu vejo de outra maneira, sabe? Muitas das vezes eu fui intolerante, mesmo já caminhando dentro do evangelho, fui intolerante, fui impaciente, sabe? E algumas situações não tem jeito, a gente vai aprender o quê? Com o tempo, entendeu? Vai aprender com o tempo, Crescendo, né? vai crescendo, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Eu quero lembrar, né, que a gente está num processo de santificação. Tem gente que acha que a santificação, aceitou Jesus, a partir de hoje, sabe, tudo vai mudar na tua vida. Não, não é assim. Não é assim. É um processo, a santificação é um processo, é o quê? Dia após dia. É conforme o próprio apóstolo Paulo falava, né? Deixa lá registrado nas Escrituras. Olha, eu esmurro o meu corpo, reduzo ele à escravidão. Ou seja, ele se colocava nessa posição porque ele sabia que se fosse por causa do conhecimento dele, se ele baseasse as suas experiências e baseasse seu modo de viver naquilo que ele acreditava, naquilo que ele achava certo, olha, ele não teria a transformação que ele teve na vida dele. E assim é com todos nós, independente do seu temperamento. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Se depender de nós, a gente não faz nada, a gente vai se acomodar, a gente vai entrar na chamada zona de conforto. Ah, não, tá bom aqui, não preciso mudar isso na minha vida, não, sabe? Isso aí. Quando Deus quiser, ele muda. Não, ele quer mudar, mas você também tem que querer. Você precisa se esforçar, sabe? O apóstolo Paulo também ele fala dá outro versículo assim muito interessante, principalmente nessa área de relacionamento. Olha, se possível, tenha paz com todos. Ele está falando de quê? De relacionamento. Ele está falando de comportamento. E muitas das vezes isso é difícil, por isso que ele emprega esse verbo, se esforçar. Tem que haver um esforço da gente, sabe? Tem que haver um esforço. Não é se conformar, eu nasci assim, eu cresci dessa forma, vou morrer desse jeito. Não. Existe uma possibilidade de mudança. Existe algo que o Espírito Santo ele quer tratar conosco na nossa vida. E cada dia é um aprendizado, sabe? Cada dia é um aprendizado. E como a Isabel também falou no início, são características, né? E não é que a pessoa tenha aquilo tudo. E, de repente, também, vamos dizer assim, a gente está trazendo, né, Isabel, trazendo esse estudo para esclarecer algumas dúvidas de algumas pessoas que, às vezes, nem sabem que tem isso na vida deles, né? Eu nem sabia. E, de repente, o marido começa a falar, tá vendo, você tem isso, tem aquilo outro. Às vezes, a pessoa vai chegar e falar, não, isso é para gente, né, para que você, nós venhamos entender que nós precisamos mudar. E não é porque todas as palavras que foram faladas está encaixando, se encaixa na vida da gente. É como tu tinha falado no início, o Covid. Ali tem 15 sintomas, mas não é porque tenha todos. Pode ser que algum deles estejam ali bem forte na sua vida, né? Alguns, pode ser que de repente alguns são as características, e as pessoas às vezes, né, podem achar assim, a próprio esposo, né, ou com o filho, tá vendo? A gente assistiu aquele estudo lá, você tem tudo isso, às vezes com o filho. Não é o objetivo do estudo. O objetivo do estudo é para autoconhecimento. Primeiro, né, a pessoa se olhar para dentro de si, tentar melhorar, e para olhar para o próximo com um olhar de amor. Dá para entender que aquela pessoa reage daquela forma porque ela não tem ainda o temperamento dela bem educado. E até passar esse estudo para frente, né, para que outras pessoas possam também fazer o mesmo. Exatamente. Em cima disso aí que a gente falou, já
encerrando aqui, né, o comentário aqui do Romenil, muito, muito pertinente naquilo que a gente está falando, né? Ele colocou assim: este casal convidado, muita sabedoria no falar e no explicar, assim como vocês, Adriano e Darlene, live, assim é, aprender ou aprender. Deus vos abençoe e os conserve assim. Amém. Obrigado aí, Romenil, pelo elogio, né? A gente, acho que você não acompanhou no início, mas o Sandra e Isabel, a gente caminhou junto durante um tempo, né, na mesma igreja, e eu tive a oportunidade e a graça de Deus assim concedida para a gente estar discipulando eles, né? E a gente travou assim muitas batalhas, eu e Sandra, né? Muitas discussões que a gente tinha, né? Muitas conversas, discussões que eu falo assim não no sentido destrutivo, né? Mas discussão construtiva, né? E a gente aprendeu assim um com o outro, né? Eu não me considero assim, eu ensinei tudo, não. Quem me conhece sabe, eu não sou desse jeito, né? Eu não tenho esse orgulho assim no sentido tóxico, né? Ele me conhece, o Alberto também, e graças a Deus a gente foi abençoado para discipular algumas pessoas, né? E uma dessas pessoas é esse casal que hoje está aqui fazendo essa live com a gente, né? Amém. E eu também quero deixar um convite para outros casais e outras pessoas, porque eu não sei o que se passa, o pessoal acha que tem medo de participar aqui da live. Não sei, não sei o que acontece. Como se a gente fosse, assim, os donos da verdade. A gente não é, a gente está aprendendo, sabe? Vamos deixar essa situação aí de lado, pessoal, entendeu? Outros temas virão e a gente, sabe, a gente está aqui para compartilhar. Eu tenho certeza que vocês foram abençoados aí, estão sendo abençoados, né, com esse trabalho que a gente faz aqui todo sábado, mas olha, tem muita gente boa aí também, sabe, mandando muito bem, igual Sandra e a Isabel. Hoje, por força das circunstâncias, por força maior, né? A gente está aqui do outro lado do oceano, mas eu tenho certeza que eles estão mandando ver lá no ministério onde eles estão, entendeu? A gente partilha assim dos mesmos pensamentos. Claro, não todos, né? Eles têm os gostos, as preferências deles, mas de uma forma geral a gente fala a mesma linguagem. A gente está aqui não é para ficar arrotando conhecimento, mas muito pelo contrário, para compartilhar conhecimento. Porque um dia isso fez bem para a gente. Então a gente tem assim, a maior satisfação, a maior alegria em contar as nossas experiências, contar aquilo que Deus fez na nossa vida. E esse conhecimento que hoje, graças a Deus, nós temos, né? Os nossos olhos foram abertos para muita coisa, nossa mente também, eu tenho certeza disso. E isso aí não é privilégio só da gente, isso aí você pode buscar e com certeza Deus também vai fazer com você, ok? Então hoje a gente enxerga a vida, a gente enxerga o próprio evangelho, a gente enxerga muitas coisas assim hoje de uma forma, vamos dizer assim, como é que eu poderia colocar? Reino de Deus. Para a gente, isso sempre foi o mais importante. Reino de Deus. Sabe? A gente tem que começar a aplicar isso não só na nossa vida espiritual, mas na nossa vida cotidiana, com os nossos amigos, nos nossos relacionamentos, seja no nosso casamento ou com outras pessoas. Sabe? O reino de Deus ele tem que vir em primeiro lugar. Né? E isso aí é bíblico, né? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, né? E graças a Deus isso tem acontecido na nossa vida, tá bom? Um abraço aí para nossa amiga também, para a Milena. Peguei no final, mas deu para entender um pouco muito. Dionísia. Muito bom. É benção. Amém. A Dionísia também entrou, a Bárbara, a Fernanda. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E, assim,
Quero agradecer a vocês dois, um casal maravilhoso, casal lindo. E eu vi assim, eu vejo a Isabel, né? Quanto a Isabel cresceu. Que a Isabel ela era tão assim caladinha, né? Isso que eu ia falar. Tão tímida, e ver a Isabel agora, só no início da live ela já saiu arrebentando, né? Já foi falando ali e pronto. Ali já poderia, já o começo já poderia ter acabado. Parecia até uma psicanalista falando. Muito bom, muito bom, muito bom. Vou investir nisso, hein? Vou investir nisso então. Olha, vai dar bom. Porque estava muito bom, desde o início ali. Se você falasse assim, ó, terminei, a gente teria entendido tudo. Considerações aí final, casal, para a gente encerrar. Bom, mais uma vez agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer poder estar falando com vocês. E enquanto você falava sobre a questão de tem alguns casais que nós convidamos e parece que declinam, sei lá, acho que eu entendi mais ou menos isso. Bom, da nossa parte aqui, cara, falando por mim, né, eu acho que eu posso falar isso pela Isabel também, não é nada fácil você jogar com o seu ídolo, né? Então, assim, tirando essa... ídolo! Pelo amor de Deus, cara! Calma você aí, fala deixa eu concluir, o colega. Peraí. Colérico. Tirando essa questão mística e espiritual do ídolo, não nesse sentido, né? Mas no sentido de você admirar, de você respeitar, de você ter aprendido muito, às vezes causa uma certa, né, um certo temor, uma certa timidez mesmo, né? Mas eu só estou usando esse exemplo para dizer o tamanho da nossa felicidade de poder estar aqui com vocês. Essa é a minha consideração final. Fico muito feliz, mais uma vez, já desejoso pelo próximo sábado, para que possamos estar juntos novamente e falando desses ensinamentos que são científicos, né, mas que a própria palavra de Deus já fala sobre isso muito antes, porque ele é dono de toda a sabedoria, de toda a ciência. Então, isso tudo já está aqui na palavra, e a palavra nos instrui que nós temos de nos apegar àquelas coisas que já foram ditas, não temos que reinventar a roda, né? Então, está tudo aqui, tudo na palavra, a gente soma esses conhecimentos a essas informações depuradas pela ciência que nos chegam para poder deixar isso de uma forma mais equalizada para todos. E assim a gente seguir o nosso caminho, como diz a própria palavra, de glória em glória, é assim que o justo vive. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Darlene estava comentando aí que eu era... Ainda sou, Darlene, ainda sou bem tímida, ainda sou bem quieta, mas uma coisa eu entendi. A gente não está na igreja, a gente não está recebendo de Deus para engordar, para guardar para a gente. E quando eu tive esse entendimento, o Espírito Santo falou para mim, você não tem que ficar guardando os conhecimentos que eu te dou só para você. Porque tem muita gente que precisa ouvir a palavra, né? Não somente esse estudo de hoje, mas principalmente a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a gente tem que fazer o nome de Jesus conhecido. E foi isso que me motivou, Darlene, a começar a falar, a começar a me expor, porque muitas vezes a gente deixa de se expor, como numa live como essa, ou para falar até mesmo com um irmão na igreja. Não tem que ser necessariamente no altar, com o microfone, aí a gente treme mesmo, né? E não tem para onde correr. Mas, às vezes, a gente não fala com uma pessoa que está do nosso lado, com um vizinho, com uma amiga, sobre Cristo, porque a gente fica achando que aquela pessoa vai pensar da gente. Às vezes, a gente não se expõe, como aqui, por exemplo, não aceita um convite como esse, por pensar, poxa, mas eu não sei falar, mas eu não sei o que eu vou falar. Fala o que Deus fez na sua vida. Sabe, seria até interessante, pastor, aqui uma sugestão, uma série de lives de testemunhos. Quantos testemunhos, né? Testemunhos que vão edificar. Deus faz a gente passar por certas coisas para poder nos usar, né, em outras vidas nesses assuntos. Né? Mães que tiveram problemas com filhos, casais que tiveram problema no casamento. Você não precisa expor o seu problema, mas você pode dizer o quanto Deus cuidou de você naquele momento. Então, assim, queria deixar aqui esse incentivo para as pessoas que estão assistindo, não somente numa live, não somente num altar, mas no seu dia a dia, expor o seu amor por Cristo,
expor o que Deus tem feito na vida de vocês. E quanto mais você derrama, mais Ele derrama sobre você. E é um fluir, e é um fluir. Não é para reter, é para fluir. E agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Dizer que a gente está com muita saudade de vocês. Mas não vou nem ficar falando sobre isso, senão eu vou acabar chorando aqui. Queria que você estivesse perto, assim como é Caxias. Mas, pelo menos, a gente está aqui juntos, né? É isso, Mas a gente gente. ainda vai... Nós vamos ainda... vocês vão vir aqui, nós vamos aí, se Deus quiser, né? Vamos poder... Sim, vai ser a nossa primeira viagem internacional, vai ser para Portugal. É isso, gente. Um beijo para vocês, um beijo para as meninas. Que Deus continue abençoando demais esse ministério de vocês. Que muitas vidas virão, muitas vidas virão. Os perdidos encontrarão a casa do Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês também, o ministério de vocês. Graças a Deus. Eu recebo essas palavras aí. Olha, a minha sogra está falando alguma coisa ali. Vamos ler ali. Estou amando esse estudo, acrescentando mais conhecimento para a minha vida. Amém. Olha, que bênção. E olha que ela também nos ensina muito, né, amor? É. Verdade. Bom, gente, obrigado aí pela participação de todos. Todos que estiveram com a gente estão ligados aí com a gente até agora, né? Falamos então hoje dos temperamentos, né? O colérico e o fleumático. Semana que vem a gente vai falar sobre os outros dois, que é o temperamento sanguíneo e o melancólico. Tá Rafael bom? chegou tarde, mas aí, Rafael. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Rafael. Deus possa Amém. cuidar de você, dessa família. Rafael Castro, se eu não me engano, Rafael Castro era lá da igreja do Wagner. Aquele que a gente chamava de Canelão, o Sandro, você lembra? Lembro. Lembra? O importante é que ele chegou, né? Chegou tarde, mas chegou. Um abraço aí pro meu cunhado também. Ah, é ele mesmo, ele confirmou aqui, é o Canelão. Jesus do céu. Ai, ai. A gente está pensando aqui em fazer uma live, cara, só sobre aproveitando aí o gancho aí que a Isabel falou de testemunho, sobre o encontro, cara, com Deus. A gente contar, assim, algumas experiências, entendeu? Alguns testemunhos. Bom, vai ser um tempo, assim, muito bom para a gente rememorar algumas coisas. Foi um tempo muito bom, né? Aquele trabalho fez muito bem para a gente. A gente cresceu muito também. A gente conheceu o Rafael lá nesse trabalho que a gente fazia, né? Vamos ver aí como é que a gente manobra isso para fazer. Então tá bom, pessoal. A gente está encerrando, tá certo? Você que sentir desejo no teu coração, você tem toda a liberdade de compartilhar essa live com quem você quiser, sabe? Abençoe outra pessoa da mesma maneira que foi abençoado. A gente tem o nosso canal lá no YouTube também, tá? Você que não fez a inscrição ainda, faça a inscrição. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Obrigado, então, pela participação de vocês. Você que vai entrar mais tarde, amanhã, sei lá quando. Olha o que o Márcio está falando ali, ó. Vai deixar a barba dele crescer. Ele falou, vai Quem deixar... sabe me torno sábio como vocês. A barba é só um detalhe. Pois é, olha aí. A barba é só um detalhe. Essa sabedoria, ela tem que ser buscada. Entendeu? Não, a barba a gente só deixa crescer, entendeu? Isabel, a gente não tem barba. E aí, a gente, ó. A gente Aí, tem joelho. Galera, a gente tem joelho. Vamos orar. Isso, exatamente, exatamente. Tá bom, então, gente. Muito obrigado. Um abraço, gente. Fica com Deus. Valeu. Beijão. Então, Beijo, tchau. Querendo Deus até semana que vem. Se Deus quiser. Abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.